amada. A paz do Senhor, salve Move, salve Wake, salve igreja maravilhosa, poderosa do Senhor, amém? Glórias a Deus, esse amém está muito xoxo, né, gente? Amém? Aleluias, glórias a Deus. Queridos, eu vou ministrar, eu creio que, por mais que eu ministre aqui, o Rick falou tem mais, e vai continuar tendo mais, porque Deus ele tem derramado, e Ele vai continuar derramando mais. Tudo isso vai depender daquilo que você recebe hoje, daquilo que você recebe agora, a continuidade daquilo que você dá, isso que Deus faz na sua vida. E o meu desejo é que você seja, que você... Obrigada, meu querido. Pode levar. Obrigada. Porque senão eu acabo derrubando até aqui. Então, tudo isso depende daquilo que você recebe, como você recebe, da maneira que você retém, da maneira que você repassa, da maneira que você concretiza isso na sua vida. E a ministração, o tema que eu vou dar hoje, que eu já dei, na verdade, é jovens notáveis. E eu vejo aqui muitos jovens notáveis, amém? Vocês são jovens notáveis. A partir do momento que vocês escolheram estar aqui ouvindo da palavra de Deus, escolheram estar aqui, poderiam estar em qualquer lugar, até mesmo na sua casa, assim como tem muitos que não podem estar aqui e estão em suas casas ouvindo a palavra do Senhor. Então, essa atitude, a atitude de um jovem que decide, que opta por ouvir a palavra de Deus, já é a atitude de um jovem notável, de uma jovem notável, amém? E nós, queridos, o que é jovem notável? É alguém que, eu costumo dizer que é alguém que destoa, não é alguém comum, é alguém que faz algo mais, alguém que tipo, nossa, uau, olha o que ele fez. E aquilo fica reverberando na sua cabeça. Eu falei, meu Deus, isso foi tão notável, isso foi tão memorável, ao ponto de a gente não esquecer. E é assim que Deus quer que nós sejamos, amém? Jovens notáveis, jovens dignos de ser percebidos nesse tempo, amém? Jovens dignos de serem percebidos. Este sou eu e é você. Amém? Porque eu recebo essa palavra para mim também. Porque o Deus também falou ao meu coração. E nós podemos ver, queridos, muitos jovens notáveis, muitos homens notáveis, muitas mulheres notáveis na palavra de Deus. Amém? Nós podemos citar muitos aqui, muitos deles, e nós aprendemos tanto, né? Nós ouvimos falar tanto sobre José. José é um jovem, foi um jovem notável, foi um homem notável, foi um velho notável. Então, assim... Por isso que eu digo, a maneira pela qual nós recebemos, pela qual nós retemos, pela qual nós conseguimos transmitir através das nossas vidas, que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos só ser jovens notórios. Nós vamos só fazer algum barulho, mas eu entendo que nós fomos chamados para sermos notáveis. Amém? Então, queridos, não existe momento, não existe circunstância, não existe dia e nem existe pessoa para ser notável. Todos nós somos chamados para sermos notáveis no nosso tempo. E eu digo que o melhor tempo que se tem para ser notável, para fazer a diferença é agora. E por que os jovens, vocês, a gente fala tanto dos jovens, né? Eu falei, Senhor, os jovens sempre são chamados, porque é a melhor época de ser chamado. Pudera todos os jovens terem nascido no berço cristão, mas não é sempre assim, né, Marcelo, André? Não é. Eu me converti aos meus 18 anos. E eu não sei quando foi que você se converteu ou você nasceu na igreja. Mas a melhor época, porque existe um gás, né? Existe uma expectativa na vida de um jovem. Eu acredito assim. Eu quero crer que os nossos jovens são cheios de vida, cheios de renovo, cheios de esperança, porque é disso que o mundo precisa. É disso que a nossa humanidade precisa. Então, eu quero crer que vocês têm toda a força hoje para fazer aquilo que talvez eu não possa fazer. Mas eu tenho uma esperança que você possa fazer por mim. Amém? Você possa ser a continuidade daquilo que nós não fomos ainda. E eu tenho fé que vocês serão. Amém? E então todos nós fomos chamados a ser notáveis, sermos admirados, pessoas que... É tão gostoso, né, quando
alguém admira um jovem da nossa igreja, ou alguém admira uma mulher da nossa igreja, um homem da nossa igreja, a gente se sente tão bem, a gente se sente tão orgulhoso, é como se falasse bem dos nossos filhos, a gente se sente tão bem. Então, nós também, assim, admirados, extraordinários, amém? Porque nós não fomos chamados para adequar ao meio comum, porque extraordinário é isso, é não se adequar ao meio comum, ao meio pelo qual o curso do mundo, o meio natural pelo qual o curso do mundo tem chamado os jovens dos dias de hoje. Nós não fomos chamados para isso, para ser natural, para andar de acordo com o curso que o mundo, tantas são as notícias e tantos são os caminhos que estão sendo colocados para os jovens desse mundo. Mas nós nascemos para colocar um rumo diferente na vida dessas pessoas. É para nós que elas precisam olhar e falar, olha, eu quero um novo rumo, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história. E a minha história, eu quero que ela se pareça com a sua. Como eu posso fazer isso? Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós fomos chamados. Talvez você possa até ser chamado de esquisito, como eu já fui também. É verdade? Esquisito, gente. Talvez hoje não, no dia de hoje não, porque o mundo inteiro está sendo muito evangelizado, né? Mas o que falta mesmo são jovens notáveis. E talvez tem muitas coisas, muitas informações, e talvez nós ficamos perdidos nessas informações. Mas que você seja singular, você seja único, porque foi assim que Deus criou você. Deus criou a mim para um propósito, e eu não vou sair disso. Às vezes nós achamos que nós temos que ser determinada pessoa. E há muitos notáveis que nós admiramos. Nós admiramos muitas pessoas. Nós admiramos os nossos líderes, os nossos pastores e até mesmo pastores. Quantos estavam aqui no Revisão? Quantos homens notáveis nós ouvimos falar da palavra de Deus aqui? Pastor Danilo. E vamos lá, Paulo Mazzoni, aquele lá de Londres, Jackson, Cezinha. Mas, gente, pastor Danilo, nós conhecemos ele de ver, de estar com ele. Eu já fui na casa dele, olha que honra. E não sei porque Deus me colocou lá uns 3 anos atrás, no dia do meu aniversário. Para mim foi um presente. Estar na casa de um profeta é um presente. Eu vejo assim. Então, queridos, nós somos agraciados também. Mas nós admiramos pessoas, nós admiramos, e às vezes nós nos encontramos querendo ser como elas. Afinal de contas, realmente, elas são extraordinárias. Realmente elas são, isso é notório. É notório ver o quanto a igreja, por exemplo, de Ribeirão, é grande, é esplendorosa, é calorosa. É o nosso exemplo, é a nossa cobertura, tem que ser o nosso referencial. E nós vamos crescer da mesma maneira, exponencialmente assim. E eu tenho certeza disso, e o meu coração há uma expectativa, algo que eu só tenho temor. Falo, Deus, é tão grande o que o Senhor vai fazer, mas eu sou feliz, porque eu faço parte disso. Glórias a Deus, porque eu estou fazendo parte disso, e glórias a Deus, porque você também está fazendo parte disso. Amém? Então, mas Deus, Ele nos chama para viver. O Senhor me chama para viver a vida da Adria Santos. O Senhor te chama para viver a vida do Marcelo Giomo. Amém? Então, muitas vezes nós temos referências. Só nós podemos viver a nossa vida. Só você pode viver a sua vida. Deus, Ele te chamou para ser o que você vai ser. Aí eu te pergunto, jovem notável, você quer participar disso? Assim como eu, você quer participar disso? Dessa vida notável? Desse momento notável que nós estamos vivendo? Desse extraordinário? Gente, eu não posso, lembrar de outra coisa quando se fala a palavra extraordinário, se não for da nossa igreja. Se não for dos nossos jovens, se não for dos nossos líderes. Para mim, só vem na minha cabeça extraordinários. Extraordinários, e um jovem extraordinário não tem como não ser notado, não tem como não ser notável, amém? Então, você precisa ser notável, onde quer que você esteja, e não tem problema, eu nasci para viver a minha vida, não da pastora Mônica, não da Edmeia Williams. Algum desses nomes são conhecidos para vocês? Suzanne Wesley, quem conhece Suzanne Wesley? Acho que
para não errar, umas 4 pessoas. Já ouviu falar de Susan Wesley? Se eu quisesse ser alguém, eu poderia querer ser Susan Wesley. Susan Wesley foi a mãe de John Wesley. Quem conhece John Wesley? Aumentou um pouquinho mais. Mas foi um grande homem. Ele teve um rebanho muito grande. O pai da igreja metodista. O Du fala muito dele aqui. Muitos pregadores falam dele aqui. Susan Wesley, ela trouxe para a maternidade. A maternidade para ela, ser mãe, incluía a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Ela alfabetizou e evangelizou 19 filhos. Ela falou, uau, meu Deus, é assim, Senhor, é assim que eu quero percorrer os meus dias. Não vou ser como Susan Wesley, talvez, porque tem muitas coisas que nos impedem de ser. Mas o Senhor também não nos chamou para ser Susan Wesley. Ele nos chamou para ser Adria Santos. Hoje, pastor Adria Santos, aqui da Igreja Evangélica Cristo Salva, de uma igreja extraordinária, com jovens extraordinários e notáveis. Amém? Houve um dia, eu preciso falar um pouquinho dela, porque eu estou falando de pessoas notáveis, e às vezes a gente acha que pessoas notáveis são aqueles que estão na mídia, são aqueles que aparecem sempre na mídia, são aqueles que estão bombando na mídia. Às vezes, sim, são notáveis, são notórios, eles aparecem ali, eles estão ali fazendo o papel deles. E hoje, o que nós temos hoje para propagar o evangelho? A mídia, as redes sociais, e temos que fazer isso mesmo. Mas, às vezes, os notáveis não aparecem, eles só são notáveis. Por isso que eu falo que nós precisamos viver a nossa vida. E da maneira que nós vamos viver a nossa vida, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser notados, como jovens, adolescentes, crianças, mulheres e homens notáveis, extraordinários, que são contra o curso natural desse mundo. Amém? E um dia, o esposo da Susan Wesley, que eu nem sei o nome dele, ele falou assim para ela, eu acho admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança nada menos do que 20 vezes. Ela respondeu, teria perdido meu tempo se tivesse repetido somente 19, pois foi só na 20ª vez que cumpri o meu objetivo. Essa criança foi John Wesley. Queridos, que eu falei assim, uau, meu Deus. Queridos, sem ler esse texto, eu não conhecia essa parte da história de Susan Wesley. Eu faço isso com os meus filhos. Aqueles que me conhecem mais de perto, eu falo tantas vezes com Pedro, principalmente, tantas vezes, mas eu vou falar 1, 2, vou falar 20 vezes. E a hora que eu li isso aqui, eu falei, yes! É isso que eu estou fazendo. É exatamente isso que eu estou fazendo. E aí, eu, não convencida disso, eu falei, Pedro, vem aqui. Eu vou ler uma coisa e você vai identificar a pessoa. Aí, li todo esse texto para ele e falou assim, com quem parece essa pessoa? Com você, mamãe. A história de Susan Wesley. São pessoas que nos inspiram. São pessoas que nós podemos ter algumas atitudes parecidas. Mas o Senhor nos criou singularmente. Você nasceu para ser você, para fazer aquilo que é para você fazer. Então, eu posso até me espelhar, eu posso até admirar muitas pessoas, muitas mulheres, e eu admiro, e eu acredito, e não só mulheres que estão lá no topo, mas são mulheres pelas quais eu convivo. São jovens que eu admiro, pelos quais eu convivo. Eu conheço os erros, eu conheço também os acertos. E eu sei valorizar cada coisa. Então, nós precisamos também ser jovens assim. O que muitas vezes está difícil hoje é você valorizar o outro. É você enaltecer aquilo que é bom no outro. Mas quando alguma coisa dá errada, você enaltece aquilo que está errado. Não, nós precisamos ser jovens, homens e mulheres, que nós possamos olhar o bem do outro, para que o bem venha a ser grande e o mal seja pequeno na vida dessas pessoas. Queridos, deixa eu contar, acho que vocês já me ouviram falar, que eu tinha um grande desejo na minha vida. Não era de ser pastora, eu queria servir a ceia.
E na época que a primeira vez que eu servi a ceia aqui na igreja, não aqui na igreja, mas lá onde era a igreja, lá perto do Macarrão Galo, eu fiz com toda a minha vida. Eu servi a ceia com toda a minha vida. Hoje eu sou pastora, mas será que eu nem sabia, nem tinha invenção, nem tinha pretensão, mas eu queria servir a ceia. E o ato de servir, Deus viu em mim um coração notável. E talvez seja por isso que hoje Ele pôde colocar mais coisas em mim. E a partir do momento que eu vou entendendo qual é o propósito dEle para a minha vida, eu vou crescendo e Ele vai me acrescentando as coisas. E é assim nas nossas vidas, e precisa ser assim nas nossas vidas. Amém? Deus usou essas pessoas pelas quais eu falei? Usou. Deus são inspiração para nós, e às vezes são inspiração para mostrar quão pequeno nós somos. Mas, gente, olhar para John Wesley, olhar para a mãe dele, olhar para tantas mulheres, Edmeia Williams, a doutora Tânia Teresa, pessoas que nós ouvimos falar já, pessoas que nós já ouvimos em muitos congressos. Pastora Mônica, gente, pensa numa pessoa simples, humilde, mas com uma autoridade. Queridos, são pessoas que nós temos que olhar, nos espelhar, ver o quanto nós estamos pequenos para desejar crescer. Eu vejo isso. Quando você vê alguém melhor que você, deseja crescer. Não deseja, mas eu nunca vou chegar até lá, eu nunca vou chegar nesse nível. Vai! Talvez não seja igual, porque o que nós almejamos muitas vezes, como eu já falei antes, é ser igual, mas nós somos singulares, cada um tem um propósito, cada um tem um chamado e cada um vai cumprir com ele aqui nessa terra. Amém? Você entende isso, jovens notáveis? Vocês entendem? Amém? Vocês não estão entendendo nada porque eu não ouço nem um amém. Vocês estão entendendo? Eu estou falando difícil? Estou falando difícil? Amém! Aleluia! Amém! Gente, vocês têm que interagir com o pregador. Porque a gente acha... E vocês estão de máscara, vocês não estão rindo, vocês não estão nem fazendo assim. Não dá para entender se vocês estão gostando, se está bom, se não está. Então, interaja comigo, amém? Interaja com os pregadores aqui, né? Não é bom? Amém, glórias a Deus, é isso mesmo. Então, queridos, o que Deus quer nos mostrar com isso? Ele usa essas pessoas. Ele usa a mim, Ele usa o André, Ele usa o Marcelo, Ele usa o Rick, Ele usa a Lili, Ele usa quem Ele quer. Ele está nos mostrando que Ele usa pessoas. E que Ele quer fazer, e o que Ele pode fazer na vida dessas pessoas e das pessoas que estão junto dessas pessoas. Porque o nosso papel aqui não é só ter para nós, mas é influenciarmos com aquilo que nós temos outras pessoas. Nós precisamos passar aquilo que nós temos para outras pessoas. Então, nós não podemos, entrar. Nós precisamos encorajar pessoas. As pessoas grandes, elas me encorajam a ser maior, ser melhor. Cada vez que eu ouço uma pregação aqui, eu falo, meu Deus, uau, eu nunca ouvi isso, glórias a Deus, vou trazer isso para a minha vida. E não importa quão grande nós somos, porque quão humildes nós nos sentimos, isso sim é quão grande nós somos. Porque aquele que quer ser o maior, que seja o menor, e isso é o nosso coração. Isso é o nosso coração. Então, nós não temos que ter um padrão. Nós não temos que montar um paradigma na nossa cabeça. Eu quero ser tal pessoa. Eu quero ser assim. Ficar num quadrado, simplesmente falar, eu vou ser dessa forma e ponto, acabou. Não, nós não podemos. Nós não podemos. O padrão que nós temos que seguir, a pessoa, sim, ela é uma bênção, ela é uma pregadora, ela é uma ganhadora de almas, uma ganhadora de multidões, e é realmente muito relevante e muito notável na face dessa terra. Mas o nosso padrão é Jesus. Jesus e tudo aquilo que contém a sua palavra. E deixa eu abrir um pouquinho o meu coração aqui, eu posso? Às vezes, queridos, eu vejo muita coisa assim. Abre aspas aqui. Eu gosto muito de aspas, né? Mas eu vou falar uma coisa. Deus, Ele usa pessoas de diferentes formas, mas uma coisa Ele tem dentro de cada pessoa dessa, é exaltar o nome de Deus nelas. Só isso. Se você não for grande para exaltar o nome do Senhor, então nem tente. Mas o que eu quero falar?
Muitas pessoas andam conosco, caminham com a gente e recebem a palavra aqui na igreja. Eu estou falando só de mim, não, estou falando de todos os líderes. E aí, queridos, não só andam, conhece a gente. E aí, André, a gente ministra, a gente traz palavras, e aí eu vejo uma postagem de uma pessoa que está na mídia falando aquilo que eu já falei aqui. Hã? Tudo bem, Marcelo? Falando daquilo, então eu vou mandar como fala? As minhas... Isso, que talvez fique mais bonito no rosto da Juna Hayashi, para a pastora Thalita Pereira, Helena Tanuri. Sabe, queridos, a gente dá um duro danado para ser pastor. Não, porque eu sei quem eu sou. Os pastores também sabem quem são. Os líderes também. Eles sabem quem eles são. Mas nosso desejo é sempre alcançar o coração de vocês primeiramente. Aí a gente, quando vê algo assim, eu já falei isso. Eu tenho certeza que eu já falei isso. Mas ficou mais bonito na Júnia? Por quê? Sabe umas coisas? As pessoas andam conosco, elas nos conhecem. Sabe quem mais nos honram? São aqueles que já foram muitas vezes cortados por nós. Porque eles nos conhecem, eles conhecem os nossos acertos, conhecem os nossos erros. Aí eu quero perguntar, quem conhece essas pessoas lá dentro de casa? Ô, Rick, você conhece a minha casa? Sabe onde é? Lili, Marcelo, André, Bruna, a maioria de vocês aqui. A minha casa é aberta, eu moro numa casa. Não vou cantar igual a Giovanni, não, viu, gente? A minha casa tem teto, tem tudo, viu? Queridos, amém. E vocês todos estão convidados para tomar café na minha casa. Amém? Quando vocês quiserem, só não pode ir de aglomeração. Só pode ir um pouco de cada vez, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque vocês precisam nos conhecer, vocês precisam conhecer seus líderes. Vocês não conhecem aqueles que só aparecem na tela da televisão. Eles não vão poder te ajudar. Não é ruim, queridos, não é ruim. Mas um dia a Lili falou assim, reconheça as pratas da casa. Eu falei, nossa, eu me senti joia. Me senti joia. Até um ouro. Vá lá. Mas, queridos, não é mal, tá? Você compartilhar coisas de outros pastores. Não é bom. Não é mal. É bom. É bom. Mas reconheça os seus líderes, os líderes da sua casa, aqueles que te servem, aqueles que choram com você, aqueles que te cortam, te podam. Quantas vezes Lili foi minha discípula? Foi mais cortada do que, meu Deus, já senti um toco muitas vezes. Carol Pires, minha discípula, anda muito comigo, está muito junto. Aqueles que estão mais juntos são aqueles que são mais podados, porém aqueles que mais crescem. Porque o nosso objetivo é fazer eles crescer, frutificar e florescer. E eu quero que você, com consciência de igreja, consciência de corpo, não faz mal, lembrando, não faz mal você publicar algo bom de um pastor que talvez você nem conheça. Mas honre os seus líderes, honre os seus pastores. Jovens, mulheres e homens notáveis fazem isso. Amém? Eu vou falar, queridos, de algumas coisinhas aqui, e eu quero ser rápida, porque o Rick pegou meu tempo. Mas ele me perguntou, você não quer ir antes de mim? Eu falei, não, Rick, pode ir. Mas tudo bem, queridos. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer independente de tempo, amém? E 20. Então dá. Dá. E, queridos, não existe momento, eu falei para vocês, não existe momento certo, situações, nem lugar, e nem pessoa certa para ser notável. Porque qualquer um de nós nascemos para ser notável. Então, não é determinado para uma pessoa ou para outra. Qualquer um de vocês nasceu porque vocês estão aqui hoje. Vocês já são notáveis, amém? Vocês estão aqui, vocês estão ouvindo a palavra. Goste ou não, vocês estão aqui. Você já é notável. E nós somos chamados. Queridos, existiram muitos reis em Israel, amém? Existiu o rei Davi. Quem pode citar alguns dos reis de Israel aqui para mim, para interagir? Saul? Quem mais? Salomão? Davi? Jeroboão? Acabe?
Existiram muitos reis, queridos, dezenas de reis. Todos esses que eles falaram aqui. E a maioria dos reis de Israel e depois Reino Norte, Reino Sul, foram divididos por causa de Jeroboão. Ele se revoltou contra Salomão e dividiu isso aí, tá? É outra pregação, ok? Só para vocês se situarem aqui. Mas, queridos, a maioria dos reis foram maus. Eu não vou falar a maioria dos reis de Israel, porque tem Israel e tem Judá. Israel, Samaria e Judá, Jerusalém. Então, existiram muitos reis. Os reis do norte que seguiram Jeroboão, nenhum prestou. Todos foram maus. Também nasceram de uma rebeldia, né? Não poderia prosperar. Mas, o reino de Judá, existiram alguns reis bons. Existiam reis notáveis. Vocês podem dizer algum deles? Não tenham medo. Não tenham medo. Alguém sabe? Alguém falou Asa? Josafá? Asa, Josafá, Ezequias. Nós ouvimos falar de Jeú, mas Jeú, embora fez grandes feitos notórios, ele continuou na idolatria, mas a sua quarta geração, todos os seus 4 filhos serviram bem, eles foram reis bons. Mas por que eles não foram notáveis? E porque ser notável ou não, depende das nossas boas atitudes ou das nossas atitudes extraordinárias. E atitudes extraordinárias só tem quem segue aquilo que o Senhor falou para seguir. Então, um dia eu falava numa célula, mas uma célula assim que só tinha gente mais de alto nível, né? Eu até passei para o Giovanni Andiara na época, para a Di, na verdade. E eu falei, olha, Deus ele muda tanto o nosso coração, né? Que a pessoa que de repente ia no mercado, colocava o carrinho de supermercado atrás de um carro, ela pega o seu carrinho, vai lá e coloca no lugar. E a pessoa educadamente falou assim, tá, eu reconheço isso. Eu reconheço isso, que Deus pode fazer tudo, mas colocar o carrinho de supermercado no lugar é obrigação. Ela falou para mim, eu falei, você tem razão. Você tem razão, é uma verdade. Não que eu não praticasse, mas assim, eu quis ser simples na maneira que Deus age, porque muitos não praticam isso. Então, as nossas boas atitudes nem sempre são as nossas atitudes extraordinárias, são obrigações que nós temos para com o outro. Por que eu vou deixar um carrinho atrás de um carro do meu amigo, que eu nem conheço tudo bem, para depois ele vai precisar sair? Quantas foram as vezes que você e eu encontramos o carrinho atrás do nosso carro? Muitas. Quando você vai de supermercado. Talvez você jovem ainda não foi, mas muitas vezes você já viu o carrinho do supermercado atrás de um carro. Falei, por que está fazendo ali? Porque um abençoado deixou ali. Ele deveria ter colocado no lugar. Tem pessoas para fazer aquele trabalho? Tem. Mas para nós custa alguma coisa? Não custa nada. Então, nós precisamos saber diferenciar as nossas atitudes que nós precisamos ter, são boas, nós já precisamos, é questão de educação mesmo, mas nós precisamos ter atitudes extraordinárias. E eu vou falar de um rei, queridos. Um rei que, para mim, ele foi notável. Desses aí que nós falamos, o Josafá, o rei Asa, o rei Ezequias, eu vou falar de Josias. Quem ouviu falar de Josias? Algumas pessoas. Mas por que eu quero falar de Josias? Porque poucas são as vezes que fala de Josias, poucas são as pregações que se fala de Josias. E o Josias, em 2 Reis 22, 1 e 2, diz assim, Josias repara o templo. Ele diz assim, tinha Josias 8 anos de idade. Olha a idade de Josias. Quantos anos tinha Josias? 8 anos de idade. Então, eu escolhi exatamente por essas questões, sabe? Ele tinha 8 anos de idade. Também por essa questão. Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Qual que era o exemplo de rei que eles tinham que seguir? Davi. Assim como hoje o nosso exemplo, nosso padrão é Jesus. E tudo aquilo que passar,
nós não podemos nem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos seguir um caminho reto que nos liga a Cristo, que nos liga a Jesus e a sua palavra, amém? E ponto. E Josias foi esse rei notável. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Era um rei extraordinário. Queridos, ele era filho de Amon, rei terrível, e neto de Manassés. Terrivelmente terrível. Mas Josias, ele escolheu fazer o que era certo. Pensa numa criança com 8 anos de idade, falou assim, eu não quero fazer o que o meu pai, o que o meu avô, mas o bisavô dele fez o que era certo, que era Ezequias. Pensa numa criança que, fala assim, você poderia até falar assim, poxa, o meu pai, meu avô não fez nada errado, mas eu vou seguir os passos do meu bisavô. Será que ele lembrava do seu bisavô? Poderia até ser que não, mas ele lembrava de Davi. E de como era conduzido o reino de Davi. E que Davi simplesmente seguia aquilo que Deus falava para ele. Ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Porém, para mim, um dos reis mais notáveis que existiu foi o rei Josias. Embora ele não foi. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez não... Você vai falar, é notável porque está aparecendo, porque apareceu. Acabe teve uma grande chance de ser um rei muito notável. Mas ele decidiu simplesmente ser notório. Ele fez feitos que todo mundo pôde ver. Falei, nossa, até assim, poxa, Acabe. Não, tinha que ser. Sabe aquela coisa? Tinha que ser. Uma pessoa vem e fala assim, mas fulano fez tal, tal, tal. Eu falei, mas tinha que ser. Era Acabe. Mas ele teve chance de melhorar. Ele teve chance, ele conhecia o Senhor. Assim como todos os outros reis. Ele teve chance de seguir a Deus e seguir ao padrão que era na época Davi. Então, olha o que a Bíblia diz de Amon, o seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, Manassés, e serviu aos ídolos e o que o seu pai tinha servido e se inclinou diante deles. Isso era Amon, pai de Josias. Mas olha o que a Bíblia fala de Josias, lá no capítulo 23, no versículo 25. E antes dele, presta atenção, não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Não é extraordinário ele? Eu me apaixonei por Josias. Eu penso que eu vejo uma criança sendo tremendamente usado, hoje um adolescente. Então não tem idade, não tem situação, não tem nada que nos impeça de ser notável. Ou seja, nós estamos com o prato e o queijo na mão? É isso? É isso. Nós temos todos os motivos para sermos notáveis. Amém, queridos? Você gostou da história de Josias? Porque depois você lê lá, 2 Reis, tá? Eu gosto de ler sobre os reis de Israel. E isso já estava na minha cabeça, meu Deus do céu, mas a maioria dos reis foram ruins. Será que não pode vir ninguém bom desse lugar? Sabe aquela coisa assim? Pode sim, eu e você. Eu e você. Amém? Você e eu, os nossos filhos, a nossa casa. Amém? Então, o ser notável, queridos, também não está nos nossos grandes feitos. Isso é notório. Nós fazemos grandes coisas. Amém? Nós fazemos grandes coisas. Cada um aqui, tenho certeza, se eu perguntar, tem alguma coisa que é boa. Tem alguma coisa que é bom. Não é? É tocar, é cozinhar, é bordar, é fazer, é no trabalho. Você é notório lá, a pessoa, você faz bem, e é certo. Não tem, assim como a falei de Acabe, eu sabia, eu falei, mas fulano tal fez isso. Não, mas olha, ela é assim mesmo. É notório isso na vida dela. Mas os nossos grandes feitos, o ser notável não está nos nossos grandes feitos, mas na nossa grande obediência. Obedecer quando, na verdade, nós não queremos fazer nada daquilo que se pede. Nada. Nós precisamos obedecer.
Mas nós temos um exemplo, nós temos um grande exemplo. Jesus, quando soube que ia para a cruz, ele disse lá em Lucas 22:42, diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Ou seja, afasta de mim essa dor, afasta de mim isso que eu não quero fazer. Você acha que Jesus, falando isso aqui, ele queria fazer alguma coisa por mim, por você? Era da vontade? Ele falou, vamos lá, ok, vamos lá. Era de alguém que queria morrer por mim, por você, tão pecadores como nós somos? Mas ele disse, todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Então por isso que eu coloquei aqui na nossa grande obediência. Porque quando você obedece, você não simplesmente faz um ato, você faz uma grande coisa. Você faz uma coisa extraordinária. Porque muitas vezes você não está querendo fazer. Às vezes você não está mesmo querendo fazer. Mas porque você sabe que você tem que ser obediente, um líder te falou, o seu pai te falou, a sua mãe te falou, você vai lá e obedece. Por quê? Porque você é grande. Porque você tem um exemplo maior ainda, que é Jesus. Então nós vamos fazer, vamos muitas vezes ter prazer, não no ato. Era prazeroso Jesus morrer na cruz por nós, derramar todo o seu sangue? Não, não era prazeroso, era doloroso. Mas nós temos prazer na obediência, de fazer aquilo que Deus quer, de fazer aquilo que nos é falado, que nos é não imposto, ninguém impõe nada. Fazer aquilo que é colocado para nós. Porque se você não fazer, e eu também não fizer, o Senhor vai levantar outros. E vai passar essa geração, e vão vir outras. E o que você fez? Porque eu sei que essa igreja vai crescer exponencialmente. E você vai fazer parte disso. E eu quero que você faça parte disso. Porque eu quero fazer parte disso. Amém? Cada um carrega em si suas histórias, boas, ruins. E eles continuam caminhando. Às vezes a gente para um pouquinho, porque está doendo demais. Às vezes para. Mas o notável tem raiz profunda. Amém? O notável tem raiz profunda. Viu, China? Lili, André, Marcelo e todos os líderes dessa igreja. E Mateus 13:6 diz assim: mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Você foi plantado aqui. Às vezes você pode falar assim, mas por que eu estou aqui? Eu não concordo, não vou fazer nada, não quero saber de igreja, não quero saber de pastor Du, pastor Vilela, não quero saber de ninguém. Mas você já parou para perceber por que você está aqui? Porque Deus quer te plantar aqui. Que Deus quer que você faça algo extraordinário aqui. Você não caiu aqui de paraquedas, você não veio aqui e falou assim, nossa, legal, né? Essa igreja bonita, tem ar-condicionado. Antes não tinha, tinha ventilador e olha lá, teve época que não tinha ventilador. Mas o Senhor quer que você tenha raiz e raiz profunda, porque quem tem raiz profunda pode ser podado, mas a raiz está profunda. Não vai se desviar. Eu tenho uma palavra para vocês, líderes. Árvore forte resiste a fortes tempestades e a sol escaldante. Então, não importa o que vocês estejam passando, vocês vão permanecer. Vocês vão permanecer porque as raízes de vocês, toda vez que vocês eram podados, as raízes cresciam para baixo. Toda vez que vocês eram podados, vocês iam crescendo para baixo. E a raiz e o profundo, e esse profundo se chama Deus. E esse profundo se chama Jesus. E por isso que vocês não vão sair do lugar. Por mais que sejam cortados. E eu falei aqui, quando eu ministrei finanças domingo passado, às vezes a gente sente um toco. Mas esse toco vai florescer, esse toco vai criar nova planta, vai ser uma nova planta, uma planta esplendorosa, extraordinária. E eu falo para vocês também, eu não sei, muitas vezes você passa por situações que você não vê saída, mas não saia do lugar, não tire com as suas forças as raízes de onde você está plantado, porque essas raízes, sabe por que muitas plantas, eu falo agora realmente, não de pessoas, mas de plantas mesmo. Sabe por que muitas plantas não frutificam? Porque a gente fica mudando e mudando ela de vaso na terra, de terra no vaso. As raízes não criam profundidade. E, porém, muitas vezes elas não florescem e elas não frutificam. Assim somos nós. Nós precisamos criar raízes em Deus. E criar mais do que raízes em Deus, raízes que são plantadas. E você foi plantado aqui. Eu não sei porquê, eu não sei como você veio parar aqui. Eu sei como eu vim parar aqui. Eu conheço o caminho exatamente, uma forma assim bem singular. Mas eu estou aqui.
E é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu vou frutificar, e é aqui que eu vou crescer. E eu quero que você faça parte disso comigo. Que você também tenha raízes profundas, que você tenha raízes em Deus. Amém? Nós precisamos... E outra coisa. Se você quiser, que você almeja algo ministerialmente eu falo principalmente, você precisa criar raiz onde Deus te plantou. Não adianta falar, eu preciso lá para tal lugar, né? Muitos jovens queriam bater asas, né? Bater asas aqui, depois do descende, e foram preciso criar raízes em casa. Agora você precisa criar suas raízes aqui, dentro da sua igreja. E depois, queridos, depois Deus vai te enviar, e Ele pode te enviar. Sabe por quê? Porque você tem história nesse lugar. Quando você for para algum lugar, que história você vai contar? Que história você vai contar da sua vida? Qual é a sua raiz? Meu filho, onde você foi enraizado? Quais são as suas raízes? Me conta aí. Então, né? Poxa, sabe que eu não sei? Você precisa ser notável, você precisa ter história, você precisa ter raiz. Nós vamos crescer, como eu falei para ver, incalculavelmente. E você precisa estar nessa. Amém? Vocês podem vir, viu, Gui? Eu sei que você me deu uma deixa, mas poderia vir. Pode vir o louvor aqui. Queridos, eu vou contar uma história de alguém, bem breve, de alguém, para mim, também muito extraordinário. Eu acredito que um pouco de vocês conhecem esse cara chamado Spurgeon. Quem já ouviu falar do Spurgeon? Maria Clara, você tinha que conhecer, né? Spurgeon foi um grande pregador inglês. Ele nasceu na Inglaterra, ele se converteu aos 15 anos, aos 16 anos ele pregou seu primeiro sermão, e aos 17 anos ele foi ungido a pastor batista. Esse carinha aí, assim como eu e como você, ele foi um mito, né? Vamos falar na palavra assim, ele foi um mito, um grande pregador, mas ele investiu nisso. Ele era eloquente, sabe a pessoa que diziam até que ele era muito ator, por causa da sua eloquência. Pregava com toda a loucura, com todo o amor, com todo o fervor que tinha por Deus. Spurgeon, queridos, um dia eu queria mudar o meu devocional, e eu falei assim para o Du, my love, eu quero um devocional diferente. Aí ele foi para São Paulo, acho que com o pastor Vilela, lá, quando comprava os livros, e trouxe um devocional. Mas faz tempo isso, viu? Deixa eu deixar bem claro aqui. Faz tempo isso, e ele trouxe o devocional do Spurgeon. E eu comecei a ler, e tem um de manhã e à noite para você ler, e ele fala uma palavrinha, e eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito inteligente para mim. Isso aqui é muito inteligente para mim, eu não vou ler agora, não dá para mim não, vou continuar no meu basiquinho mesmo. E aí eu falei, um dia eu vou ter patente para ler o devocional do Spurgeon, porque ele tem uma palavra muito inteligente. E hoje, né, hoje não, faz um bom tempo que eu estou seguindo o devocional do Spurgeon, e é muito bom. Por quê? Porque ele buscou isso. E às vezes a gente vê pessoas assim e fala, meu Deus, já nasceu pronto, né? Não nasceram pronto. Spurgeon era o irmão mais velho de 16 irmãos. E um dia, queridos, ele ficou tão grande, conhecido tão internacionalmente, que lá em Londres foi feita a Catedral Metropolitana para caber 12 mil pessoas, porque estava tanta gente seguindo esse homem, queria ouvir essa palavra dele, que precisou fazer uma catedral maior. E num dia que o pessoal estava todo almoçando, ele foi lá ver, ele foi lá testar a acústica, testar o eco do lugar. E aí ele citou João 3,16. Aí diz que ele não viu, mas tinha uma pessoa lá. Estava ouvindo ele, um dos operários lá. E a pessoa se converteu. A pessoa ouviu ele simplesmente falando, citando João 3,16, e se converteu por causa desse homem. Mas você fala assim, nossa, mas o Spurgeon foi um grande homem. Mas ele passou por muitos desafios. Spurgeon, ele sofria de gota, reumatismo e depressão. Muitas vezes muitos dos presbíteros precisavam ir na casa dele, pegar ele, porque ele estava na tamanha depressão, porque Londres também é uma cidade depressiva, então já não colaborava com a vida dele. Eles iam lá pegar e trazia ele para a igreja para ministrar. E, queridos,
mas ele morreu de Bright, uma doença autoimune incurável, aos 57 anos. Mas esses desafios não impediu ele de avançar. Esses desafios que muitas vezes são colocados nas nossas vidas, não pode nos impedir de avançar, não pode nos impedir de caminhar. E eu deixo aqui Salmo 16:13 para vocês, e vocês já podem ministrar. Quanto aos fiéis, o Senhor está falando de mim e está falando de você, está falando de nós, amém? Quanto aos fiéis que há na terra, eles que são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor tem prazer nos seus feitos notáveis. Ele te ama. Ele colocou aí no seu coração um anseio para ser notável. E por que você muitas vezes não tem sido? Você se acha menor do que eu? Você se acha menor do que John Wesley? Pelos seus grandes feitos? Nós nos achamos menor do que Spurgeon? Não, queridos, foram homens, foram mulheres que se colocaram para ser usados nas mãos do nosso Deus. Você só tem que também, assim como eu, nós precisamos ter simplesmente a atitude de se colocar. Deus, o que o Senhor quer fazer de mim? Eu não preciso viver a vida de outra pessoa, mas eu posso admirá-la. Falar, Deus, eu quero ter essa compreensão, eu quero ter esse entendimento. Eu quero agradar o seu coração a fazer concretizar aquilo que o Senhor começou. O meu padrão é Cristo, o seu padrão também é Cristo. As nossas histórias, por mais que sejam diferentes, têm o mesmo objetivo, a eternidade. Tem o mesmo lugar, a eternidade. Eu quero estar na eternidade com vocês. Enquanto nós estivermos aqui, que tal nós andarmos juntos? Que tal nós sermos notáveis juntos? Amém? E nós precisamos disso. Nós vamos dar as mãos e caminharmos juntos. Que tal sermos grandes juntos? Que tal ser extraordinário juntos? Eu quero que você queira. Amém? Isso é meu para você. O seu feito pode até ser notório, mas ser notável é eterno. E eu desejo nessa noite que você seja um jovem notável. Mais do que isso, um jovem que almeje, que tem um anseio no seu coração pela eternidade com Cristo Jesus. Amém? Navegar contra o destino, a mesma que cobre o passado. Não pensasse a fome, a rocha que mata a sede é você. E é você. Isso junto com a gente, fique de pé. Me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender.
Sim, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, Deus. Te exaltamos, Pai. Senhor Jesus. Nós entendemos, ó Pai, que o nosso padrão é o Senhor. A nossa vida aqui, Pai, nós temos os nossos caminhos, nós temos a nossa história. Mas a nossa história aqui, Senhor, ó Deus, é para fazer o Senhor notável, Pai. Para fazer o Senhor, ó Deus, conhecido. Para fazer o Senhor, ó Deus, distinto entre as coisas, Pai. Que assim como o rei Josias, Pai, que decidiu, ó Pai, não seguir os caminhos do seu pai e mesmo o caminho do seu avô, que nós possamos decidir seguir o padrão das nossas vidas, o padrão que não muda, o padrão que não falha, o padrão que é o Senhor, que é Jesus. Que nós possamos ser, eu declaro sobre cada jovem, sobre cada adolescente, sobre cada homem, sobre cada mulher, um anseio por ser notável, por fazer coisas que agradem o coração de Deus, porque a única coisa que diferenciou a vida do rei Josias foi que ele não fugiu, não saiu da direita nem da esquerda. Ele esteve retamente nos caminhos de Davi, porém nos caminhos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos assim, Pai. Que sejamos assim, Deus. Senhor, nessa hora também, ó Pai, eu coloco cada vida que tem passado por enfermidades, ó Pai. Enfermidades, Senhor, ó Deus, que tem tirado entes queridos, ó Pai. Eu oro, Senhor, em especial pela avó da Laisa, Pai, a senhora Zenaide, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, nós não sabemos o que ela tem, mas nós declaramos que o poder curador, Jeová Rafá, esteja sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a sua enfermidade, Pai. Nós declaramos cura, nós declaramos restauração, nós declaramos, ó Pai, que tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que tem impedido ela, Senhor, ó Deus, ó Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Cura na vida da dona Zenaide, cura pelo poder do Espírito Santo de Deus, cura no nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, amém, Senhor Jesus, aleluias. Você recebe essa palavra, você toma posse dessa palavra, amém? Eu posso citar tantos aqui, talvez, quem sabe todos, porque pode ter pessoas aqui que eu não conheço. Eu já vejo em você jovens notáveis, com atitudes notáveis, e é assim que eu vou te ver. Marcelo, André, China, Lili, Raquel, Cris, vocês são líderes notáveis, vocês são líderes extraordinários. A Lili, eu falei que a Lili foi minha discípula por muitos anos, podei ela muitas vezes, cortei, mas hoje eu me alegro, porque ela é líder de uma das maiores redes dessa igreja, amém? Você pode crer nisso, você pode crer que essa é uma das maiores redes de jovens dessa cidade, porque nós fomos chamados para ser o útero de Campinas. Por quê? Por que que você não se posiciona? Se posiciona e faça parte dessa história extraordinária. Eu falo da rede de jovens, porque o Move nasceu na rede jovem, mas já se multiplicou no Wake. Você conhece a rede de adolescentes mais famosa dessa cidade? Você conhece? Queridos, eu sou profeta. Eu decidi ser profeta. E eu declaro sobre a sua vida que você é uma jovem, um jovem notável, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te unja. Não esqueça do Move X. Vai ser poderoso, eu tenho certeza, assim como é Jesus, esse Move X vai ser poderoso, amém? Vamos dar o nosso glória a Jesus, o nosso brado de vitória. Vamos lá? De jovens notáveis, extraordinários. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe.